daqui a 2 minutinhos, a gente vai estar chamando o nosso convidado de hoje. Eu brinco que ele é meu casca de bala, porque eu tenho um carinho muito especial por ele. O Dr. William, uma pessoa, um profissional extremamente competente. E então, vou dizer para vocês o seguinte. Aqui, do ladinho, tem como se fosse o desenho de uma asa delta. Para quem estiver gostando do nosso bate-papo, do que o Dr. William vai estar aqui apresentando para vocês, fiquem à vontade para compartilhar, porque esse tema é um tema muito inovador, é um tema muito importante para a comunidade jurídica e para as pessoas, para os nossos clientes que passam por isso, que precisam de uma orientação. E eu vou começar daqui a 2 minutos, daqui a pouquinho vou estar chamando ele. Eu já iniciei para que o Instagram possa estar convidando os nossos clientes, amigos, colegas, enfim. Enquanto isso eu tô aqui, um pouquinho de frio, mas vamos, porque eu estou muito empolgada, muito feliz, assim, poder estar aqui novamente com o Dr. William. Então, enquanto isso, deixa eu ver aqui quanto tempo falta. 1 minuto. Eu vou me apresentar e apresentar o Dr. William. Escrevi, porque o currículo dele é muito extenso e, enfim, eu vou me apresentar e digo quem eu sou. Então, eu sou a Gleice Monteiro, sou advogada imobiliarista, trabalho com planejamento imobiliário estratégico, tenho especialização em direito imobiliário, empresarial e tributário na prática. É uma honra para mim receber um convidado de altíssimo nível que vai trazer um tema absolutamente inovador e urgente. O artigo que ele trouxe, que ele escreveu, tem por tema Refugiados Climáticos, o vazio normativo internacional e os desafios para a proteção jurídica e humanitária. E o tema da live de hoje, do nosso bate-papo, é sobre imigração climática quando o planeta força o deslocamento. Eu falei que é bem inovador, muito interessante. Então, eu tenho a alegria de dividir essa conversa com o Dr. William Villarroel Domingues, advogado especializado em Direito Internacional e Imigratório, com atuação sólida em processos migratórios nos Estados Unidos, Brasil, Portugal e em diversos países. Ele é professor, ele é pesquisador, ele é escritor, palestrante, é vice-presidente da Comissão do Direito Internacional da OAB de Sorocaba, pós-graduado em múltiplas áreas e já coordenou mais de 300 atendimentos imigratórios, sempre unindo excelência técnica, visão, estratégia e olhar humanitário de uma jornada imigratória. O doutor William, ele já está entrando. Enquanto isso, o Instagram está chamando os nossos clientes, amigos que vão aí estar participando dessa live muito legal. Eu tô aqui fazendo os convites. E conforme a live ela for acontecendo, o bate-papo for acontecendo, vocês podem estar fazendo as perguntas, tirando as dúvidas, que a gente vai fazendo a pergunta aqui para o Dr. William, à medida que for desenrolando, a gente for conduzindo o nosso bate-papo. Estou aguardando o Dr. William entrar
para poder fazer o aceite aqui, para a gente poder iniciar. Com a COP30, esse é um tema muito em voga, muito importante. Para quem não sabe, a COP30 é a Conferência Internacional sobre Meio Ambiente. Então, está acontecendo no Brasil e é um tema também assim de extrema relevância. Ele chegou, o Dr. William chegou, deixa eu só aqui aceitar chamá-lo. Olá, doutora Gleice, tudo bem? Olá, tudo bem? Eu entrei alguns Tudo minutos mais ótimo. cedo para poder já começar a fazer o aquecimento, né? Chamar os Pois nossos é. amigos, os nossos clientes, pessoas que são apaixonadas por esse tema aqui, esse tema imigratório. Eu te confesso que eu achei muito legal, muito inovador. Eu não consigo te ver, tá? Eu não sei se tá com a câmera ligada, eu não consigo te ver. Está ligado, será? Deixa eu ver. Deixa eu desligar e ligar de novo. Oi? Ok. Não, continuo sem conseguir te ver. Que estranho. É, mas vocês conseguem, Os vocês outros estão conseguem vendo? vê-lo? Você consegue ver as duas imagens? Não. Eu vejo. Tá. Então, eu achei o tema muito inovador, muito interessante. O teu artigo eu amei. Ah, tá. A Grazi Maia está dizendo que está vendo, está conseguindo visualizar os dois. Talvez seja como configuração aqui, Exato. enfim. E aí, o que eu queria começar, eu quero começar o nosso bate-papo com a seguinte interrogação, e aí você se apresenta, você fique à vontade. A interrogação que eu trago é o seguinte: você já imaginou perder sua casa, não por guerra, mas por força da natureza? Fique à vontade, doutor William, seja bem-vindo. Muito boa noite, doutora Gleice. É um prazer estar aqui novamente com você. A gente sempre vem, né, nas nossas lives e eu gosto muito dos papos. Também estava ansioso por essa live. É um tema que eu resolvi escrever, né, falar sobre um pouco sobre ele em um artigo e acabei aí me encantando com um tema tão atual. E eu estava pensando exatamente isso antes de entrar na nossa live sobre como esse impacto pode gerar na vida das pessoas, né? Porque o que nós sempre falamos, até nas outras lives que nós fizemos, então, tanto na live do atendimento, quanto na nossa live passada, que foi sobre da live, a gente falou sobre planejamento. Quando acontece um caso desse, você não tem como se planejar. Justamente a premissa do planejamento, você não tem como. Ninguém espera que você vai acordar amanhã e um furacão passou e levou a sua casa, levou tudo aquilo que você tinha, às vezes construído por anos, e essa pessoa fica totalmente à margem, né, da sociedade, à margem de tudo aquilo que ela tinha. E falando E, sobre isso, né, pode falar. não, hoje eu estava até estudando um pouco sobre a construção, né, das placas tectônicas de vento. Parece assim um estudo aleatório, mas ele está muito ligado ao seu artigo, ao seu tema, né? E falando sobre a questão de terremotos, vulcões. E aí eu vim estudando o seu tema e falei assim, uau, olha que inovação. Então, eu tenho algumas perguntas aqui para te fazer. Vamos lá. A primeira, eu anotei algumas. E aí eu queria que você dissesse para gente
o que é a imigração climática e se tem diferença do refúgio climático? Muito bem, uma ótima pergunta, inclusive. E esse ponto eu acho que hoje é o novo rosto da imigração que nós temos visto muito, né? Que é justamente esse ponto super atual que nós estamos falando. Então, o século XXI, principalmente, a imigração climática não é de hoje, mas o século XXI ela revelou um novo tipo de deslocamento humano. Então, mais especificamente, começou a gerar uma preocupação nas autoridades a partir de 2018, trazendo ali algum ponto, uma inquietação sobre essa imigração climática. E daí nós temos essas milhões de pessoas que estão sendo obrigados a deixar as suas casas, não por guerra, como foi comentado, não por perseguição política, mas por mudanças climáticas extremas. Enchentes, secas, desertificações, aumento do nível do mar, além de desastres naturais, como os próprios terremotos, entre outros. E o segundo, o IDMC de 2023, ele traz que mais de 32 milhões de pessoas foram deslocadas internamente por desastres naturais, aí em um único ano, um número superior ao dos deslocamentos por guerra. Então, ou seja, nós tivemos um número superior de deslocamentos por clima do que por guerra até mesmo. E agora chegando na pergunta, qual a diferença principal dessa imigração climática para o refúgio climático? A imigração climática é um movimento de pessoas, então dentro ou fora do país, né? Então num país nós temos a imigração, aquela imigração externa, então, que é a imigração de quem deixa o seu país para outro, mas nós temos a imigração interna também, que é quem sai, por exemplo, de um país continental, como o Brasil, sai do Nordeste e vai para o Sudeste, vai para o Sul, ou outro país, ou outro estado dentro do mesmo país. E nós tivemos movimentações, então, tanto externa quanto interna, dessas imigração, e essa imigração climática, ela se dá pelo motivo do clima. Então é aquela pessoa que, por exemplo, eu não gosto do clima aqui porque ele é muito seco, então eu vou migrar para outro lugar porque o clima é muito seco. O clima aqui é muito úmido, é muito frio. O motivo que o faz sair é o clima, mas ele não é obrigado a sair. Ele consegue continuar vivendo. Esse é o imigrante climático. Ele muda por conta do clima, mas ele não é obrigado. Daí nós temos a outra figura, que é a figura principalmente batido ali naquele artigo sobre o principal foco, que é essa figura marginalizada e tirada, né, do contexto social, que é o refúgio climático. Que é o refugiado climático? É aquele que é obrigado, como nós comentávamos agora, a se deslocar do seu local. Então ele é obrigado a cruzar fronteiras ou cruzar pelo menos internamente, mudar de um lugar para o outro, por conta que condições climáticas destruiu as suas condições de vida, sobrevivência e o seu estado não pode garantir mais a sua proteção. Então esse é a diferença aí do refugiado, que é aquele que não tem a escolha, e do imigrante que tem a escolha, mas ambos, um deriva por conta do desastre já acontecido, o outro é por conta de uma questão climática. Então eu tenho muitos clientes mesmo que vêm para mim, principalmente na questão quem vai, por exemplo, emigrar para os Estados Unidos e fala para mim, William, eu quero ir para a Flórida porque a Flórida tem um clima legal. Então, uns falam, eu quero sair daqui do Brasil porque eu gosto de frio e aqui não tem frio quase. Eu quero ir lá pro fundão do Alasca, lá para sentir frio de verdade. É uma imigração, querendo ou não, um dos motivos acaba sendo climático. Mas eu creio que respondi, senão vamos conversar um pouquinho mais sobre. Está sem áudio. Eu estou adorando. Eu anotei até alguns pontos aqui do seu artigo de laranja aqui para poder te perguntar depois. Mas eu vou para a próxima pergunta. Como as mudanças climáticas tão faladas agora nesse mês de novembro por conta da COP30 pode interferir na imigração? Boa, vamos lá. Agora nós estamos, né, como até a doutora pontuava um pouquinho antes da hora que eu entrei, a doutora estava pontuando, a COP30 é esse grande evento, né, voltado para uma agenda de proteção ambiental e cuidados ambientais, então uma preocupação mundial, então com a imigração, porque com a imigração, perdão, com o clima, né, com o meio ambiente, porque acaba tendo esse grande problema que nós estamos tendo
das camadas de ozônio sendo destruída, das questões da poluição, e tudo isso acaba afetando diretamente a imigração. Por quê? Porque através da poluição que vem sendo gerado há anos, inclusive eu li um artigo recentemente sobre isso, que a poluição que vem gerando desde a pré-industrialização até hoje tem feito com que os graus Celsius, né, graus Celsius tenham subido gradativamente. Então, a expectativa é que daqui uns anos, daqui 2030, 2050, algumas regiões do mundo sejam impossíveis quase que de se viver por conta das altas temperaturas. Além de outros pontos, como o derretimento das geleiras na Antártica, na Groenlândia, que acabam causando a elevação do nível do mar, acabando destruindo por ilhas ou algumas outras cidades fronteiriças, acabam levando por todo esse problema. Além de outros fatores, como o El Niño, que acaba provocando nos oceanos esse aumento da temperatura do mar e causando essas grandes chuvas torrenciais, que foi, por exemplo, o que aconteceu, nós vimos um cenário do Rio Grande do Sul no ano passado. Então, tudo isso ele está ligado diretamente com a imigração, porque tudo aquilo que afeta todos esses problemas climáticos, todos esses problemas que acabam sendo causados, né, por conta de tantos fatores ambientais discutidos ali na agenda da COP30, acabam afetando diretamente os locais, e esses locais acabam exportando os seus migrantes, os seus refugiados, por não conseguirem continuar a sobreviver naquele ponto. Então, as metas discutidas ali, a neutralidade do carbono, preservação da Amazônia, a justiça climática, impactam diretamente nesses fluxos imigratórios, e o aumento dessa temperatura global, segundo a ONU, pode tornar aí muitas regiões inabitáveis antes de 2050, então é uma grande preocupação. Então, seria o que a gente coloca, eu queria que você colocasse para a gente aqui os principais desafios relacionados ao tema. Vamos lá, hoje o que está em jogo, tá? Primeiro, segurança alimentar e hídrica. Com o aumento do calor, nós temos aí um problema de segurança hídrica de uma grande quantidade de evaporação, além da segurança alimentar, né, que conforme mais secas vão tendo, mais difícil fica para a produção. Se tem mais chuva, mais difícil fica para a produção. Tudo acaba impactando nessa segurança alimentar também, além de um colapso de moradias e infraestruturas, aumento das desigualdades e conflitos por recursos, por falta de recursos, né? E quais são os principais desafios que hoje nós enfrentamos em relações normativas e referentes ao refúgio climático? Primeiro, é o vazio jurídico internacional. O maior ponto é o vazio jurídico internacional. Por quê? Porque o refugiado climático ele não é conhecido como refugiado. Ele não é enquadrado lá na Convenção de 1951, que é a convenção que trata do direito dos refugiados, ele não é enquadrado como uma categoria. Então, se nós lermos ali o artigo 1º, né, da Convenção de 1951, ela diz assim: refugiados é toda pessoa que, temendo por perseguição motivo de raça, religião, nacionalidade, pertencimento a determinado grupo social ou por suas opiniões políticas, encontra-se fora do seu país de nacionalidade e não possa, ou em virtude desse temor, não queira regressar a ele. Em momento nenhum ela fala do refugiado climático. Então, o que acontece? No modo geral, você acaba tendo uma vulnerabilidade social desse refugiado climático, porque ele não tem, ele acaba perdendo tudo também, então ele perde a sua casa, perde a sua condição, tem que deixar o seu local, então ele fica naquela situação de vulnerabilidade social, de renda, identidade cultural, perda de moradia, e ele enfrenta as dificuldades da regularização migratória. Por quê? Porque ele é tratado como um imigrante comum. Ele é tratado como um imigrante climático, por exemplo, que tem que passar por todos os trâmites de um visto, por todos esses trâmites, sem direito à proteção humanitária. E agora que nós vamos naquele ponto, qual é a igualdade desses dois pontos? Não tem, porque o imigrante, de fato, é aquele ponto que nós partimos. Ele tem a possibilidade de fazer o planejamento. O refugiado, por sua vez, ele não tem essa possibilidade.
O refugiado ele não consegue se planejar, então não é justo que ambos sejam colocados na mesma categoria, porque ele não escolheu aquela situação, ele não pôde decidir o que ele queria, se ele faria ou como ele faria, para onde ele iria, ele vai para onde ele consegue para fugir daquela situação. E muitas vezes isso acaba causando ali uma grande marginalização dessa população em relação a uma relação aí a outros tipos de refugiados, mas ao ver jurídico, se você for analisar, ele não consegue voltar para onde ele veio, porque ele tem o fundado, vamos colocar assim, risco à sua vida, porque se ele já saiu de lá é porque ele teve o risco, então ele perdeu tudo. E ele também não consegue aí se adentrar em um novo país de forma como refugiado, pediu refúgio de forma humanitária, porque ele não teve aquele lá. Ele não teve exatamente, como o doutor colocou aqui nos comentários, ele não teve esse livre arbítrio de escolha. Então esse é o ponto principal aí. Eu coloquei até os pontos que eu marquei no seu artigo. Eu coloquei exclusão jurídica, é o Exato. que o doutor acabou de falar. Eu coloquei o fenômeno contemporâneo dos refugiados ambientais. E aí eu também coloquei a relevância científica da pesquisa, a questão dos refugiados ambientais, o vazio normativo perante o sistema jurídico internacional. Você pode falar um pouco sobre isso? Vamos lá. Quais são as proteções que nós temos hoje? Então, nós temos algumas normativas. Então, você teve diversas normativas, como nós vimos, o direito dos refugiados não fala nada, então não defende essa classificação de refugiado climático, e daí nós vamos tentando pegar em outras normativas. Nós chegamos, por exemplo, nos pactos internacionais de direitos humanos. Ele dá o direito à vida, à moradia e à saúde, mas ele não classifica, por exemplo, essa situação, ele não trata propriamente dessa situação. Então nós temos um vazio normativo internacional nos pactos internacionais de direitos humanos. Você vai para a opinião consultiva, a OC de 23 de 2017, da Corte Internacional Interamericana, ela reconhece que a degradação ambiental ela pode afetar diretamente o gozo dos direitos humanos, mas ela acaba não trazendo ali esse ponto da imigração. Não traz essa proteção. Mas aí nós vemos para a lei brasileira, por exemplo, que ela já é um pouco mais humana, um pouco mais acolhedora. Na lei brasileira, a lei 13.445 de 2017, ela permite o visto humanitário. Não é a categoria ideal, que seria a categoria do refugiado, ela não tem, na lei do refugiado, não tem essa definição do refugiado climático, mas por outro lado nós temos um visto próprio para causas humanitárias, inclusive utilizado pelos haitianos que sofreram terremoto em 2010. Então, já aplicado então na crise do Afeganistão, do Haiti, entre outros grandes catástrofes que teve, né? E ela serve justamente para amparar esse que vem numa condição humanitária precária. Porém, não acaba sendo algo próprio, não tem algo regulamentado aquilo. O que nós temos mais próximo de uma regulamentação internacional para esse caso específico da migração internacional climática é o Pacto Global para Migrações e Segurança Regular, formado em 2018 ali em Nova York, que prevê a comparação a cooperação entre países de desastres ambientais. No entanto, apesar da ótica de proteção ainda com relação às migrações ambientais e a ação do pacto, ela é limitada a fornecer orientação sobre as medidas para ajudar os deslocados por desastres naturais, mudanças climáticas e degradação ambiental. Não há em nenhum dos dois pactos, nem o pacto sobre refugiados, nem o pacto sobre imigração, o reconhecimento de que tais situações de deslocamento, os imigrantes poderiam se qualificar como refugiado, ao abrigo da Convenção dos Refugiados de 1951. Então, mesmo ele trazendo, ele prevê essa orientação, esse cuidado, mas ele não traz aí de forma clara o que precisa. E na agenda ela se compromete aí os estados a reduzir a vulnerabilidade e garantir as sociedades inclusivas, né? Mas mesmo assim não é, a Agenda 30, no caso, ela não traz ainda de forma clara esse termo do refugiado aí climático. Uau! O direito contemporâneo, abre aspas, acompanha
acompanhando as transformações sociais e ambientais do nosso tempo. E aí eu coloquei aqui vulnerabilidade, o que eu marquei no teu artigo é o que você acabou, é que o doutor acabou de falar. E aí eu vou te fazer mais uma pergunta. Eu queria que você trouxesse exemplos práticos. Você já falou sobre o acontecido no Rio Grande do Sul. Eu queria que você trouxesse mais alguns exemplos, se possível. Se não, gostaria também que você colocasse para a gente qual é o papel do advogado nesse cenário. Perfeito. Nós temos alguns exemplos clássicos desse, tá? Então, um grande avanço que nós tivemos foi justamente ali o caso, né, de Ioane Tetiota, das ilhas de Kiribati, que é uma ilha na região da Oceania, então fica Kiribati, Fiji, entre outras ilhas, e ela fez uma migração, um refúgio, pediu um refúgio na Nova Zelândia em 2020. E ali, naquele momento, a Nova Zelândia tendeu-se a negar e ela recorreu para a ONU. E a ONU entendeu que, por conta das ilhas Kiribati estar sofrendo o aumento do nível do mar e as ilhas estar sendo engolidas, era sim o direito dela ter um refúgio climático. Então, ali foi o primeiro passo normativo de um reconhecimento que nós tivemos ali um precedente de reconhecimento a nível mundial sobre a condição do refugiado climático. Então foi um marco em 2020 essa aceitação. Nós temos outros também. Você tem a ilha de Carteret, em Papua Nova Guiné. São comunidades realocadas devido ao alto nível do mar também. Então nós vemos que essa questão do aumento do nível do mar tem afetado muitas regiões. Sahel, na África, tem uma desertificação forçando um êxodo rural. Então, ao longo dos anos, as pessoas tiveram que sair fazendo essa migração por conta de uma grande massa de desertificação. Honduras e Guatemala, em 2020, furacões Eta e Lota causaram deslocamentos em massa do país, e daí nós temos aí também Brasil, as enchentes do Rio Grande do Sul, secas no Nordeste acabam também causando uma migração interna, também acaba tendo afetando nesse ponto. E às vezes nós falamos até, né, isso nós vemos até lá na África, lá na Oceania, mas tem, por exemplo, um estudo que eu estava vendo que Niterói corre o risco de ser uma dessas cidades engolida pelo alto nível do mar, se isso não for feito. Então nós estamos falando de uma grande cidade costeira do Brasil que corre o risco também. Então, falando sobre o papel do advogado, né, que a doutora havia comentado, eu acho que o advogado, o consultor, ele tem um papel estratégico e ético neste novo cenário. Então, primeiro, a função jurídica, né? Interpretar as normas existentes para achar a brecha que ajude esse imigrante, esse refugiado, a se enquadrar numa questão humanitária. Então, nem que ele tenha que, por exemplo, levar o caso para a ONU e debater dentro da ONU. Nós temos as cortes interamericanas, entre outros pontos, que julga a violação de direitos humanos, e isso é um dever do advogado orientar esse cliente, nem que seja preciso ir até as instâncias superiores, ele não ter medo e ir para garantir o direito desse cliente. Além de orientar clientes deslocados por desastres sobre os vistos humanitários que possa ter, outros tipos de residência temporária, de repente, quanto nós não temos essa normatização própria, fazer algo aí que possa ajudar a pelo menos a remediar um caminho, mesmo que não seja o mais adequado. Além de atuar junto a órgãos públicos e internacionais, como a OAB, a Acnur, OMI, na formação de políticas públicas de acolhimento e, quem sabe, até um reforço, um pedido aí, atuando mesmo numa frente social para garantir que, por exemplo, uma lei seja alterada. Talvez nós não consigamos algo a nível internacional, mas se nós conseguimos algo a nível de cada país nosso, nós já estamos aí no lucro, garantindo esse acesso a quem vier ao país no qual nós residimos. Além da função social, né, de promover essa conscientização. Eu acho que quanto mais você fala sobre o assunto, mais ele se torna popular, mais ele se torna relevante para as autoridades, chega também a uma reflexão
tanto das autoridades quanto dos acadêmicos, e participar aí desses projetos de campanha e acolhimento, contribuindo para a pesquisa, produção científica, para fortalecer o debate aí sobre o direito ambiental e humanitário relacionado à imigração. Interessantíssimo. Eu queria que você falasse também um pouquinho para a gente sobre como é que a gente consegue mudar de uma forma assim mais concreta, mais menos traumática, né? Porque já é um problema, já é traumático, esse cenário migratório. Perfeito. Eu acho que primeiro para enfrentar é conseguir ter essa normatização, essa reforma na normatização. Então, trazer para a Convenção de 51, trazer uma alteração, reconhecer esse imigrante como o imigrante, como também um refugiado climático. Não só na condição de um imigrante comum, mas reconhecer a condição do refugiado climático. Além da criação de vistos ambientais nacionais, então instrumentos legais específicos para acolher deslocados por causas climáticas. Então, por exemplo, nós pegamos os Estados Unidos, nós temos 183 tipos de visto. Brasil, nós temos mais, eu acho que dão 10 ou mais de 10 tipos de vistos. Se nós fizermos um visto específico, se tivesse um visto específico para essa causa, mesmo que o tratado com mais de 50 anos não mudasse, mais de 50 não, são mais de 70 anos não mudasse, pelo menos nós conseguiríamos algo novo para ampliar aí a proteção. Além de uma integração regional, eu creio no Mercosul ajudaria muito, então, principalmente falando de América Latina, ter esse reconhecimento mútuo de residência humanitária, a prevenção e adaptação, então investimento em infraestrutura, políticas ambientais, como a COP30, desenvolvimento sustentável para evitar que isso aconteça, né? Então, evitar que nós tenhamos, de fato, esses problemas ambientais que hoje já ocorrem, mas que eles venham a diminuir-se ao longo dos anos. E o protagonismo aí do Brasil e da advocacia fortalecendo o papel da OAB, das universidades, consultorias, entre outros, para a construção de políticas regionais e nacionais. Uau! Eu estou amando e os colegas que estão acompanhando a gente também. Eu escrevi algo aqui, deixa eu pegar aqui para eu ler para ti. Eu gostaria que você falasse um pouco. Ó, o refugiado do século XX fugia da guerra. O refugiado do século XXI foge do clima. E a quem cabe decidir se ele será reconhecido ou esquecido? Esse é um ponto de muita relevância, né? Um dos maiores desafios humanitários do nosso tempo. Então, cabe a todos nós, cabe a toda a sociedade. É aquele ponto. Não está acontecendo comigo, eu estou protegido, muitas vezes em um local que não ocorre, para mim não tem importância. Mas quando nós paramos para olhar pela ótica humana, pela ótica do acolhimento, todos nós temos que fazer a nossa parte para mudar isso. Então, para garantir que esse refugiado ele tenha espaço, ele tenha o apoio que ele precisa. A pessoa já perdeu a casa. É muito triste você ver, então você vê aquela condição no Rio Grande do Sul de pessoas que perderam tudo. Você vê que a pessoa, ela não tem nem a roupa mais, as roupas que ela gostava, o travesseiro dela não tem mais, ela não tem uma cama para deitar, ela não tem um teto para se refugiar, ela não tem nem comida. Ela precisa depender, muitas vezes, da caridade dos outros, na sua maioria, porque ela não tem condições de se reestruturar. É pessoa, às vezes, que tinha uma condição até boa e ela acaba sem nada do dia para a noite. E nós sabemos que o clima é algo, as forças da natureza é algo que ela é imprevisível. Hoje, pode estar tudo normal e amanhã a gente tem uma catástrofe ambiental. Então, nós temos que pensar com essa mente coletiva de que hoje pode não ser nós, mas que poderia ser nós e poderia ser alguém que nós amamos. Então, ajudar a trazer esse fomento aí para ajudar a essa população, esses deslocados por contas climáticas a terem espaço, a terem também o seu direito, que é tácito de acolhimento. Tô gostando e eu vou sempre falar que eu tô gostando, que você sabe que
Eu adoro muito destaque contigo. Mas eu quero que você traga aí suas palavras finais. Eu agradeço a todos que passaram aí esses momentos aqui com a gente. Então, a gente encerra a nossa conversa com a certeza de que o tema dos refugiados climáticos é muito maior do que uma pauta ambiental. É uma questão de vida, dignidade e de responsabilidade social e jurídica. Doutor William, muito obrigada pelos seus ensinamentos, pela sua colocação, pelos seus exemplos. Eu sempre aprendo muito com o senhor. Eu gostaria que o senhor deixasse aí uma palavra para todos os nossos clientes, amigos advogados, amigos que gostam de estar conosco aqui na Comissão de Direito Internacional e Migratório. Primeiramente, agradecer a todos, né, que estiveram presentes, a doutora também, que conduziu aqui, esteve junto comigo nessa live. Inclusive, parabéns pelo cachecol, adorei, achei muito interessante. Então, homenagem para ti, tá? Ó. América Latina, adorei. Mas, enfim, trazendo aí essa finalização, eu acho que, como nós comentamos, eu sempre falo, imigração é algo latente. Então, sempre que quando eu dou uma aula, eu falo que a imigração ela está na natureza, ela é algo natural. Nós pegamos os animais, eles já fazem imigração climática há muitos anos. Então, você pega no Serengeti, os gnu que saem de um lado para o outro por conta da seca, as aves que fazem a imigração por conta do clima. Então, tudo isso já é natural na natureza. E nós temos que trazer também essa naturalização, trazer esse conceito que, para nós, seres humanos, nós não estamos isentos disso também. Então, a imigração climática ela é um dos maiores desafios hoje do nosso tempo. Não é apenas uma questão ambiental, mas de vida, dignidade e justiça. Negar proteção a quem perde o lar por causa do clima é negar a essência dos direitos humanos. E o século XXI não será lembrado apenas pelos refugiados de guerra, como nós comentamos, mas também pelos refugiados climáticos, e caberá à comunidade jurídica garantir que eles não permaneçam invisíveis à margem da sociedade. Agradeço a todos e com isso eu finalizo aí as minhas palavras. Quem gostou, curte, compartilhe, comente, deixe suas perguntas aí nos comentários, que o Dr. William vai estar respondendo. Desejo a cada um de vocês uma noite abençoada. Obrigada, Dr. William. Obrigado, uma ótima noite, doutora. Tchau, tchau. Tchau, tchau.